O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nem se nós quiséssemos falar de outro assunto, não tinha jeito. Hoje o assunto é a humildade de coração, a humildade em espírito. A primeira leitura fala disso, o Salmo 145 fala disso. A primeira leitura é tirada do livro de Sofonias, capítulo 2, versículo de 12 a 3, depois versículo 12 e 13. Também a segunda leitura da missa da carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 a 31, fala do mesmo tema. E o Santíssimo Evangelho de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, de 1 a 12, vai trazer para nós as bem-aventuranças, e a primeira delas é a humildade em espírito. A gente não sabe o que é isso. Hoje, com a graça do Espírito Santo, eu vou tentar explicar. O que significa bem-aventurados os humildes em espírito? O que significa isso? Às vezes as pessoas acham que humilde é aquele que não levanta a voz, humilde é aquele que se veste simples, humilde é aquele que não quer grandes coisas, não aspira a grandes coisas. São lampejos da humildade. Mas essa humildade de coração, por isso humildes em espírito, ou seja, o mais profundo do seu ser. São Francisco de Assis, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Maria Margarida Alacoque, quando Jesus apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, disse para ela: filha, fica sabendo, nenhum homem na terra se assemelhou tanto ao meu sagrado coração quanto o meu servo Francisco de Assis. E São Francisco de Assis, ele dizia assim: a humildade é uma virtude que se vive diante dos olhos de Deus, A modernidade inverteu as coisas.
Os nossos dias inverteu as coisas. A gente tem que parecer bem ético, bem equilibrado aos olhos dos homens, bem estético, a palavra é essa, bem estético aos olhos dos homens. Ou seja, a gente tem que ter a aprovação dos homens. Não que a percepção das pessoas, principalmente dos fiéis, não seja importante. É importante sim, o sensus fidelium é importante, mas muito mais importante é o que está em Atos 5:29. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. E não tem um ser nessa face da terra que quiser agradar a Deus que não vai desagradar os homens. O primeiro deles é o nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, a sua mãe Maria Santíssima, o glorioso e castíssimo São José. Eles quiseram agradar a Deus e sofreram tudo da parte dos homens, principalmente as incompreensões, principalmente os julgamentos, as difamações. Mas tem gente mais feliz que Jesus? Não existe. Tem gente mais bem-aventurada do que a Virgem Maria? A gente até canta, né? Bem-aventurada é aquela que... Então, tantas músicas falando de Nossa Senhora, bem-aventurada, feliz, bem-aventurado São José, todos os santos e santas, que todos tiveram essa virtude comum, a humildade em espírito. Padre, mas explica para nós mais claramente o que significa humildade em espírito. Deixa eu dizer em claro e bom tom: humilde em espírito é aquele que não consegue viver sem Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Humildade em espírito é o coração que não consegue viver sem comungar Jesus. Humilde em espírito é aquele que não consegue viver sem a missa. Humilde em espírito é aquele que não consegue viver longe do sacramento da confissão. Humilde em espírito não é aquele que está com a boca cheia de Deus, mas o seu coração está distante. Humilde em espírito, em lato sensu, no senso mais profundo, é o verdadeiro católico. Porque o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, o cristianismo que saiu das entranhas do Salvador, é o catolicismo. Mas hoje também na igreja, como todo sempre, tinha os partidos de eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, e hoje também a gente vive isso. Mas o verdadeiro humilde em espírito, ele tem um catolicismo enraigado, ele está enraizado no coração, ele não consegue viver sem Jesus. Humilde em espírito, que é aquele que acorda de manhã, é hora que vai pentear o cabelo, se tem, lavar o rosto, isso aí nós tem ainda, lavar o rosto, mesmo que já tem umas ruguinhas, de importância, vai lá lavar o rosto, olha para o espelho e diz assim: Braulio, você não dá conta desse dia sozinho. Braulio, você não dá conta de amar as pessoas que estão ao seu redor sozinho. Você é pai de família, você pode dizer para você não dá conta de ser fiel à sua esposa. Se você é mulher, você pode dizer: eu não dou conta de ser fiel, verdadeiramente fiel ao meu marido, aos meus filhos. Se você trabalha, se você presta algum serviço na sociedade, o humilde em espírito é aquele que acorda de manhã e fala: meu Deus, quantas coisas que eu tenho pela frente, Jesus, eu não vou dar conta desse dia, eu não vou dar conta dessa semana, eu não vou dar conta desse mês, das minhas atividades, eu não dou conta, Jesus, eu não consigo viver sem o Senhor, Jesus, eu não consigo viver sem o teu corpo e o teu sangue. E aí a gente vai vendo, quem é mais humilde em espírito é aquele que está mais presente na Santa Missa. Quem é mais humilde em espírito é aquele que não aguenta viver sem rezar o terço, sem meditar a palavra de Deus. O verdadeiro humilde em espírito, ele não toma decisões pela sua cabeça. Se ele é padre, ele consulta o bispo. Se ele é padre, ele consulta o diretor espiritual. Se é consagrado, se é uma pessoa, se é um irmão consagrado, um monge, uma freira consagrada, não toma decisões por si mesmo, mas consulta sempre o diretor espiritual.
Humilde em espírito é aquele que está com dificuldade na vida e bate na porta do coração de Jesus, que está esperando lá no confessionário, está esperando na direção espiritual, para ter um aconselhamento espiritual. O humilde em espírito, ele desconfia de si o tempo inteiro e coloca a sua confiança somente em Deus. E essas pessoas estão sendo elogiadas pelas Sagradas Escrituras, que a boca de Deus é o próprio Espírito Santo. O livro de Sofonias está dizendo isso. Sofonias capítulo 2, versículo 3: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática os seus preceitos. Ou seja, a pessoa que é dependente de Deus, ela não vive por si mesma. Padre, o que é o contrário de humildade em espírito? O que é o contrário? É orgulho, é prepotência, arrogância? Não, é autossuficiência. Quanto mais a pessoa é autossuficiente, tanto mais ela tem um orgulho refinado, um orgulho enraizado dentro do coração. Mas a palavra de Deus está dizendo: praticai a justiça, procurai a humildade, achareis talvez refúgio no dia da cólera do Senhor. E agora o Senhor quer te mostrar aonde está a sua segurança, aonde está a tua aposentadoria. Tem gente que quer aposentar bem, né? Tem gente que é um refúgio. Quanta gente procurando refúgio nesses dias, condomínio seguro, um pedacinho de terra. Aonde que não vai acontecer castigo, Padre? Qual país que vai estar mais em calma, mais calmo, mais em calmaria? Qual lugar para a gente morar agora, Padre? Agora eu fiquei sabendo que tem uns países vizinhos nossos aqui, que o imposto está bem mais barato, vamos sumir tudo para lá. Aonde está a tua segurança? Aonde está o teu refúgio? Aonde está a tua paz? Aonde está a tua felicidade e alegria? Aonde está? Sofonias capítulo 2, versículo 12: e deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, deixarei entre vós, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Se as pessoas querem bunkers, se as pessoas querem lugares distantes, se as pessoas querem rifles, metralhadoras, bombas nucleares, nós queremos a proteção do Senhor, que fez o céu e a terra. Eles não cometerão iniquidades, os humildes em espírito. O pequeno resto que Nossa Senhora fala no livro azul do movimento sacerdotal mariano, o pequeno resto, que é o calcanhar dela, que vai esmagar a cabeça da serpente, que virá o triunfo do coração imaculado de Maria, por esses pequenos humildes em espírito, que o inferno treme diante deles, porque a força deles não está na espada, a força deles não está na inteligência, não está nos músculos, mas está no favor de Deus. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Aqui que está a segurança, nestes tempos, nos próximos tempos, no fim dos tempos, no último tempo. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, chique no último, Padre, não. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que no mundo considera fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que no mundo é sem importância e desprezados. Quem aqui já não se sentiu desprezado? Quem de nós aqui nunca se sentiu menosprezado, ignorado, deixado de lado, ridicularizado, bulinados? Aqueles que são
tratados assim pelo mundo, o que não tem serventia. Não, você não serve para trabalhar conosco, você não serve para trabalhar na nossa empresa, não, nosso time não precisa mais de você, muito obrigado, aqui está tua carta, teu aviso prévio, está aqui. O que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a sua inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele, do Senhor. Queridos irmãos, amados em Cristo, é graças a Ele que vós estáis aqui hoje, na Santa Missa. Deus queira que na graça de Deus, se não tiver na graça de Deus, com humildade de coração, busque a confissão, para jamais receber Jesus em estado de pecado, receber Jesus na Eucaristia, sempre na graça de Deus, como ensinou Jesus Cristo e os apóstolos. Todos os santos doutores, catecismos, concílios, santos, mensagens autênticas de Nossa Senhora e o bom senso. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, aonde que está a sua força? Humilde de coração, humilde de espírito, sabedoria, justiça, santificação, libertação autêntica, verdadeira, para que, como está escrito, quem se glorie no Senhor. A primeira leitura fala de humildade de coração. O Salmo canta para nós: felizes os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. Primeira leitura, a carta aos Coríntios, fala desses que são para o mundo a escória, mas para Deus, eleitos, iluminados, ungidos, exaltados para a sua glória. E o Evangelho vai nos mostrar a escada para o céu. Primeiro de todos os degraus, primeiro de todo degrau, a humildade, que acabamos de aprender agora. Depois, se você vive aflito por causa das lutas da vida, você será consolado. Bem-aventurados, felizes os mansos, mansidão, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Provérbios 3, 34. Deus resiste aos soberbos, dá sua graça aos humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que é isso, Padre? O que é fome e sede de justiça? Bem-aventurados os que têm fome, sede de Deus, da sua palavra, da sua graça, do seu Espírito, porque serão saciados por Ele, e por isso saciados vão saciar. Por isso, nutridos vão socorrer o pequeno, o pobre, aquele que precisa. Bem-aventurados os puros de coração. O que é isso, Padre? Pureza de coração é saber possuir o corpo, não deixar os instintos carnais, sexuais, destruir a nossa vida, destruir teu casamento, acabar com a tua juventude, acabar com a tua vida de menina, de moça, essas porcarias desses Instagrams, parecendo revistas pornográficas, seduzindo e se deixando seduzir, tudo e todos. Cuidado, católico, com o Instagram, cuidado com o Facebook católica, cuidado com as coisas que você está postando na internet. Isso pode ser a ruína sua e de uma multidão de pessoas. Sem pureza ninguém vê a Deus. Não é puritanismo, não é angelismo, é simplesmente bom senso. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Paz primeiro conosco, depois paz com o próximo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, como Jesus o foi, como Nossa Senhora o é, na boca de tantos que se dizem cristãos. Como a Santa Igreja sempre foi caluniada na boca de todo mundo, como diz Chesterton, qualquer pedaço de pau serve para bater na Santa Igreja de Deus, no catolicismo.
Por que perseguem tanto a igreja? Por que difamam tanto a igreja? Quem vos persegue, a mim persegue. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é Senhor? Sou Jesus Cristo, a quem tu me persegues. Quem perseguia, Saulo perseguia a igreja de Deus, não suportava os cristãos, estava perseguindo Jesus Cristo. Mas o Senhor disse para ele: duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Quem persegue a igreja católica, quem persegue o catolicismo, a doutrina, o magistério, a sagrada escritura, o santo ensinamento, os sacramentos, estão dando murro em ponta de faca. Recalcitrar contra o aguilhão é isso, é lutar contra Deus. E quem luta contra Deus é o demônio e os seus asséculos. Mas o Senhor saiu vencedor de todas as perseguições, injúrias e difamações. Disseram todo tipo de mal contra nosso Senhor e os santos, às vezes você e eu também um pouquinho. Alegrai-vos, irmãos, e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Você vê que para entrar no céu não tem jeito de entrar envelopado. Você vai ver que você não vai entrar, ninguém entra no céu envelopado, ninguém. Rubber soul, né? Não entra, assim não entra no céu. É carne, é sangue, é suor, é vida, é entrega. Isso significa humildade em espírito. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Como eleitos que somos do Senhor, pode levantar, por favor. Somos eleitos, somos a raça escolhida de Deus. Deus preparou para nós o céu, agora os degraus foram colocados, as bem-aventuranças. A primeira delas é a humildade, a última é sofrer tudo por causa de Jesus, mas juntos, eu e você, você e eu, nós, unidos ao Santo Padre, o Papa Leão, nosso arcebispo Dom Mário, comunhão com os nossos pastores, nossos irmãos sacerdotes, assim nós vamos trilhar a nossa vida aqui na terra, olhando para os pequenos, sim, para os pobres, necessitados, que sempre foi o amor de Jesus Cristo e dos santos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com grande alegria cantemos o nosso ofertório.